5 horas com 54 minutos pelo horário local em Itapurá. Começa mais um Agrodebate, sextou, e hoje é dia de ter informação por aqui também, viu? E hoje são convidados muito bons aqui, o debate vai ser com certeza elevado e trazendo muita informação para você que está aí para dentro da porteira e você que está para o lado de fora da porteira também, você que dentro da cidade ou dentro dos grandes centros também, que nos assistem aí através das redes sociais. Muito obrigado pela companhia, você que nos assiste através do YouTube, Facebook e também no canal 7.1, a TV Buritis, em Itapurá. Hoje a gente vai debater sobre pecuária de corte, e quando a gente fala de pecuária, normalmente a gente já associa ao gado. Mas a pecuária, ela não é somente de gado, não, viu? Ela está ligada aí inclusive, a nomenclatura é a criação de animais, né, a atividade econômica pertencente ao setor primário que diz respeito à criação de animais para comercialização direta, para fornecimento de matérias-primas empregadas em outros setores produtivos, como couro, lã e peles, e principalmente a produção de alimentos, como carne, leites, ovos e mel. Então, a pecuária ela pode ser bovina, de bois e vacas, suína, de porcos, caprina e ovina, que é a nossa pauta de hoje, a nossa conversa de hoje, equina, que diz respeito a cavalos, bufalina, que é de búfalos, e avicultura e equicultura, que tratam respectivamente da criação de aves, como galinhas, frangos, patos, gansos, peixes e demais espécies de pescados e animais aquáticos. Será que compensa trocar a agricultura pela pecuária? Essa é a pauta de hoje, então converso para você. Faço convite para você. Vamos debater o agronegócio? Já convido ele, que hoje participa comigo direto de Santa Catarina, seu Odenir Bianco, vai fazer parte do debate hoje. Daiane estava prevista para hoje também, porém teve um probleminha pessoal aí, e seu Bianco vem debater comigo. E eu já faço a pergunta: o que será que leva um produtor rural, depois de praticamente 50 anos na agricultura, trocar a prática agrícola pela pecuária? Eu lembro uma coisa que você já me falou há um tempo atrás, que é a agricultura, ela tem muito gasto. Para você comprar uma máquina é R$1 milhão, uma só, sendo que o produtor rural de grande escala, como são os produtores aqui do estado de Mato Grosso, precisam de mais de uma máquina, é manutenção dessa máquina, os custos de produção são muito altos. Será que seria uma tendência mudar, talvez o produtor mato-grossense ou o produtor brasileiro transferir a sua área de agricultura para pastagem, seja de gado ou seja, no caso de ovinos, como é a nossa conversa de hoje? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossá, tudo bom com você? Que bom. Jossá, essa mudança, de repente, principalmente na nossa região, se dá de pessoas empreendedoras, pessoas visionárias, pessoas que veem o futuro. Talvez na mesma ideologia de que 20, 30, 40 anos atrás saímos do sul do país para ir desmembrar o Mato Grosso, que foi uma aventura. Hoje, de repente, é uma aventura até menor você ir para umas outras atividades. E principalmente indo para essas atividades, o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que sempre foi idealizador, buscador de novas fronteiras para o nosso município, para a própria fazenda dele, e isso deixa a gente com bastante credibilidade que isso vai dar certo. Deixo para você chamar nosso convidado, então. Então, está feito o convite. Hoje o nosso convidado para falar sobre produção de ovinos é o prefeito de Itapurá e também produtor rural, Carlos Capelletti. Capelletti, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por fazer parte do nosso programa hoje. E eu já faço a pergunta que tem muito a ver com o que eu perguntei para o seu Bianco. O que é que levou um homem, depois de praticamente 50 anos na produção agrícola, decidir mudar, né? Largar a produção de soja, milho, algodão,
para a pecuária, no seu caso de ovinos, que é produção de ovelhas, né, carneiros ou cordeiros, seria uma questão aqui, ó, monetária? É o dinheiro? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Essa pergunta ela é pertinente. Eu vim para o Mato Grosso, vi a maneira de como se produzir, de ganhar dinheiro num período, e vi que a coisa já estabilizou, certo? E eu acredito que o futuro do Mato Grosso é a agroindústria, é a transformação dos grãos, que são muito baratos aqui no nosso Mato Grosso, ainda, em proteína animal. Então, eu já vinha com essa ideia faz tempo, eu venho reduzindo a agricultura desde 2017, agora chegou um ponto onde eu vendi as propriedades que eu tinha fora a minha granja para acumular caixa, fazer um dinheiro para a gente construir uma nova era. Então, eu já estou na fase de aposentar, então eu estou criando um futuro para os meus filhos, todos trabalham comigo, os 4 vão acabar trabalhando comigo, já estão na sucessão, mas novas fronteiras. E a minha propriedade, aqui que é a base, que é 1.500 hectares, com 1.050 hectares de lavoura, ela é muito diversificada. Hoje a gente tem energia própria de dejetos de suínos, de solar, e nós temos um fato de abandonar quase que 100% a agricultura devido ao excesso de dejetos animais que a gente tem. Então, a gente tem um capim, um produto que é o que sustenta o dejeto, muito baixo custo, porque a gente tem o dejeto como um passivo e a gente vai transformar ele num ativo. Ou seja, a gente vai produzir a silagem, que agora a gente está mudando, inclusive depois do nosso evento, para feno, devido ao fato que ele consegue se manter mais a silagem no período de chuva, é muito difícil de fazer. Então, a ideia de abandonar 100% da agricultura vai voltar um pouco para trás. As áreas irrigadas a gente vai fazer soja e planta pasto, e irriga e colhe 3, 4 vezes o feno, aonde você consegue estocar no período de chuva e aonde, devido após esse curso com o pessoal, eu consigo controlar mais a verminose, que é o grande problema do ovino. Então, o fato de nós mudarmos é uma ideia já fixada há muito tempo, e é a propriedade que nos oferece essa grande vantagem da comida barata. Antes de passar para o seu Bianco para fazer as perguntas dele, aconteceu na semana passada, né? Está fazendo uma semana hoje, foi na quinta e sexta-feira da semana passada, na sua propriedade, o terceiro encontro dos produtores, né, de ovinos e caprinos da cadeia, né, de produção no estado de Mato Grosso, e que, segundo o presidente, né, que nós entrevistamos inclusive na quarta-feira por aqui, foi o maior encontro, né, de todos que já aconteceu, foi o maior. A minha pergunta é, será que Itapurá pode se tornar um polo também agora, já com a sua dedicação à produção de ovinos? Será que produzir ovelha, carneiro, cordeiro, como preferir chamar, vai se tornar uma tendência aqui na nossa região? Olha, eu acredito que, digamos, tem pouco investimento nesse ramo. Digamos, o fato desse evento, eu não estava botando muita fé no início, mas a partir desse evento me abriu muito a cabeça, eu vi muita coisa. E eu vi muitas pessoas que estão torcendo positivamente para isso dar certo. Então, o pessoal da Ovino Mate está todo apostando 100% em nós, acredita, em virtude da construção desse frigorífico que a gente vai fazer, certo? Aquele pessoal do Sul torce muito para isso, porque o Mato Grosso ele é o décimo alguma coisa em número de ovinos, e só teve 1.080 abates oficializados no ano de 2023. Então é tudo clandestino, tudo uma coisa muito clandestina. Teve um professor da UFMT, também de zootecnia, eles já têm um estudo sobre carneiros, vai disponibilizar o pessoal para eles fazer aqui na minha fazenda as experiências, inclusive com fotocélula, balança com fotocélula, eles estão desenvolvendo. Então tem muita gente que vai querer vir ajudar. Esse evento foi feito só para produtores, alguns interessados em ampliação,
aqui da região, que querem fazer parcerias, que vai ser o grande foco meu, vai ser as parcerias. A partir desse evento, eu já não vou nem mais, eu só vou criar matrizes e fazer as crias do tricross, que é o acabamento final, só com parceiros, devido à verminose. Então veio o pessoal de Campo Verde, que cria cordeiros de Sinop, veio muita gente interessada no projeto. Eu acho que teve uma repercussão muito grande e com certeza Itapurá do Mato Grosso será o número 1 e provavelmente no agricultura será o maior do Brasil. Seu Bianco. Capelete, você falou de montar o frigorífico. Eu vejo assim na Ovinocultura, aquilo que a gente vê mais antigo, assim, que, bom, eu ganhava uma ovelha, então, teoricamente, seria aquela ovelha já bem velha, a carne não seria uma das melhores carnes. Você montando esse frigorífico, você terá carnes mais, como você falou antecipadamente também, com ovinos bem novos, né? Chama-se de borregos, acho, né? E também você iria fazer como é que eu vou te dizer? Tipo a BRF, dar as matrizes para o pessoal produzir esses ovinos? Mais ou menos agora, a partir de agora, depois desse evento, eu vou mais ou menos fazer talvez não que nem a BRF doar as ovelhas ou coisa parecida, é vender em troco de carne para o cara ter uma coisa que é um ganha-ganha, não um estilo uma integração. Mas a gente vai ter que fazer uma parceria em conjunto para ver. Mas a ideia, como o confinamento é uma coisa de mais custo nas propriedades e ele não padroniza, eu forneço para todo mundo as matrizes, eu vou me especializar em produzir matrizes. Então, esse pessoal não vai ter matriz. Os descartes eu farei na minha propriedade. Então, eu já tenho um campo genético de Santa Inês, eu tenho um campo genético de Dorper, então eu vou ampliar esse campo genético, vou fazer as matrizes meio sangue e passar para esse pessoal. O número na minha cabeça é 500 matrizes para cada um, que é um número bom de cuidar e é rentável. Menos que isso, uma pessoa cuidar já fica antieconômico. E aonde ele só vai tratar a pasto. E os borreguinhos, ele já vai ter que desmamar ele, como o professor Daniel falou. A gente já tratar eles a partir dos 10 dias no script, isso a gente vai treinar, vai aprender. Eu vou contratar uma consultoria para fazer esse tipo de coisa, para mim e para todos os parceiros, né? Então, esse borrego já tem que vir desmamado do campo, em torno de 30 quilos. Lá no sul, eles chegam a desmamar com 35 quilos. Então, aí o confinamento, que é a parte mais cara, mais complexa, que é só no grão e 10% de feno, eu me especializo nela para produzir a comida aqui mais barata para mim, né? Que daí eu vou partir para o confinamento. E esse pessoal, com as meio sangue, a ideia agora é fazer aquele Yorkshire, acho que é o nome daquele carneiro, que é um carneiro de estrutura, de porte, ou seria outras raças, a gente vai ver, mas essa aí pelo professor é a melhor. A gente importaria esses carneiros do sul e passaria para essas propriedades, aí tu faria o tricross, onde a fêmea também vai para o abate. Então eu produziria as matrizes, forneceria para os parceiros, eles forneceriam a carne já do tricross. E eu evitaria muito, distribuindo esses carneiros, eu teria menos problema de uma verminose atacar um rebanho inteiro e disseminar, como aconteceu com a cara preta em Minas Gerais, que é um grande confinamento de 9.000 matrizes, onde deu um problema de doença, eles não tiveram controle. Então, as parcerias vão ser muito boas para mim, devido ao fato de me fornecer a carne em diversos pontos e um controle de verminose com manejo. Ele é muito mais fácil, porque só temos 5 moléculas no Brasil para verminose e todas elas já quase têm resistência. Então, o manejo é uma coisa mais efetiva. Então, por isso, a gente tem que profissionalizar mesmo. Então, é como diz o professor, a gente criador de ovelha aqui no Mato Grosso, essas 100, 200 ovelhas, a gente é um controlador genético de verminose com resistência, porque vai morrendo matrizes, a gente não se toca, não sabe quantos morreu, não sabe quantos nasceu, não sabe se tem lá 30 carneirinhos, nasceu no ano, 50, ninguém leva como profissional. Então aquilo, na verdade, dá prejuízo. E, na verdade, como o Bianco falou, me dá uma ovelha, me dá um carneiro, me dá não sei o quê.
Então a ideia é, como diz o professor, a gente vai criar cordeiros para abater com no máximo 6 meses de idade, uma carne nobre, e eu vou buscar a exportação para os países árabes. Então, aí a gente vai ver o tamanho de cordeiro que ele quer. Então, a gente vai buscar, porque só no mercado interno, devido aos custos que a gente está vendo aí, eu peguei agora essa semana com o professor Daniel lá, cara, só a embalagem dá 5% do valor da carne. Só de quebra técnica, de tirar para limpar a carne, que diz para desossar, para deixar ela bonitinha, não é nem desossar, é 14%. Só a mão de obra do desastre é mais 5%. Então, tu perde 25% nessa operação. Então, tu já vê que o teu custo aumenta 25% só na... Então, ela tem que ter, é uma carne nobre, é um prato bonito, mas a gente tem que pegar volume para ganhar dinheiro. Então, o volume seria exportar a carcaça para os árabes. Isso é um novo filão que eu passo a desde agora a ver. E montar as casas de carnes, que também eu já também vou fazer só boi Angus. Então, eu não vou ficar só no carneiro. Vai ser boi, só carne nobre, Angus, e também a exportação dos carneiros. Capelete, ainda... Capelete, Ah, pode ir. deixa eu só emendar. Você sempre teve um sonho de fazer essa franquia, vamos dizer, de carne, de fazer uma coisa. Esse seria, de repente, realizar esse sonho de vender essa carne em boutiques? Esse é o meu sonho, há muito tempo eu venho com isso. Eu esperei as fazendas valorizarem, eu ganhei dinheiro com isso, comprando, arrumando fazenda e vendendo. Agora eu não comprei mais nada, eu estou ficando com muito pouca propriedade para justamente investir nesse ramo, que é um investimento alto de início, para não pegar dinheiro em banco, para fazer com recurso próprio. Então hoje o frigorífico é uma realidade, ele vai ser feito de ovinos e bovinos. Eu tive uma reunião ontem com o pessoal do projeto frigorífico. Eu almejava abater em início de 26. Eles falaram que nós vamos levar 6 meses só para discutir o projeto, vendo plantas, para fazer uma planta realmente baseada no que a gente necessita aqui. Então ele falou, a gente discute muito, a gente, se você quiser pegar uma planta que a gente tem já feita, a gente vai fazer com você rapidinho. Ele falou, mas eu não recomendo, porque cada região, cada coisa, cada lugar, a gente vai estudar o lugar, estudar coisas, levar você, ver o que você quer fazer. Por exemplo, o abate árabe, já não pode ter suínos, já descartei os suínos. Tem que ser virado para Meca, ou seja, tem todo um processo. Então a gente vai estudar tudo isso aí e já fazer uma planta já com habilitação para exportação. Então, a ideia agora parte de nós fazer essas matrizes e processando matrizes para você ter uma genética mais apurada para passar realmente, se for 500 carneiras para cada um, só top, só carneira pronta para reproduzir, não entrar refúgio. Eu compro, que nem comprei 1.500 matrizes do Nordeste, tem mais de 500 descarte, entendeu? É caro o processo, então você vai ter que fabricar isso e fazer uma coisa de alto valor. Então, geneticamente, agora eu vou ampliar o meu volume de POs para fazer os reprodutores e fazer as matrizes para a gente ter um plantel de verdade. Então, a gente agora já tem o problema de habitação para o frigorífico também, que a gente não sabe essa nova administração que tipo de mudança que vai ter em matéria de casas. Eu já vi dizer que eles estão querendo não dar seguimento no projeto já iniciado com a SWA. São tudo coisas, por enquanto é fofocas, mas a gente tem que ver como vai acontecer. Então, esse fato já, o outro processo meu, o frigorífico Cocidinho, a gente também já jogou ele para bater em 2 anos em Marilândia, em Arenápolis, para a gente ver a questão de moradia. O frigorífico precisa de 500 pessoas na primeira etapa, 800 pessoas na primeira etapa e 1.600. Então precisa mais de 500 moradias só para esse frigorífico de aves. Então é um processo que a gente vai ter que discutir com essa nova administração, a gente vai ter que conversar, a gente tem que torcer para a tapurada certo, não vamos jogar aquele tipo de oposição como aconteceu na minha gestão, a gente tem que fazer o contrário, tem que trazer recursos para tapurar, porque eu só fui prefeito porque eu queria trazer os recursos para mim fazer os meus investimentos aqui. Então,
o processo é esse. O que eu puder ajudar essa nova administração, eu vou ajudar. Eu tenho bastantes contatos. A gente tem que fazer e não ter, e tirar essa rixa, essa coisa que criou Tapurá, uma situação que foi, no meu ver, ruim. Tá? Então a gente tem que realmente olhar para Tapurá. Tapurá é maior que o grupo do Capelete e é maior que o grupo da oposição. Então, o processo é esse e a gente vai depender muito da administração, sim, para tocar esse projeto para frente. Então, esse sonho dessas boutiques, Bianco, é um sonho meu antigo e ele vai se realizar a bem curto prazo. Posso falar, seu Bianco? Eu queria voltar ainda nas vantagens e desvantagens dessa troca aí da agricultura para a pecuária. Fazendo uma pesquisa aqui, eu vejo como vantagens da pecuária menor demanda da mão de obra, flexibilidade do manejo, demanda constante, aproveitamento de áreas marginais, e desvantagens é o tempo de retorno, riscos sanitários, que é o que a gente já falou também. Mas no começo do programa, Capelete, eu perguntei para o meu pai se, na opinião dele, né, preço de maquinário e etc., isso influencia muito. Talvez isso seja um motivo daí de você querer fazer essa troca também. Claro que você tem um sonho e querer ser realizado, mas também todo mundo, às vezes você tem um sonho, se ele não é rentável, não é vantagem você seguir ele, né? Então, às vezes, a agricultura, na verdade, ela está se tornando muito cara. Hoje a agricultura ela está caríssima, os maquinários tá uma disputa muito grande, ou seja, eu vejo na agricultura os grandes vão permanecer como uma atividade de monocultura, soja, milho, algodão. O pequeno e médio, eles vão ter que fazer a agropecuária, agricultura pecuária, o consórcio, que vai ser uma maneira, porque as grandes áreas de pecuária vão se acabar, elas não se sustentam mais. Tem que ter esse grão na dieta, tem que ter essa composição. Então, são áreas menores, onde aquela questão daquela pecuária de uma vaca por hectare vai ser eliminada. Isso aí já é uma realidade, não volta mais atrás. O meu caso aqui, eu já expliquei no início, que eu tenho ainda o problema do dejeto, que eu tenho 90 mil suínos de engorda, onde eles produzem muito dejeto. Eu não consigo mais fazer uma agricultura eficiente devido ao excesso de adubação das áreas. Então, só eu extraindo matéria orgânica, eu tenho que extrair capim. E o feno, agora por último, ou silagem, é o grande caminho. Então, eu preciso sair da agricultura 100% nessa área. Na verdade, agora eu vou fazer soja, vou continuar para fazer essa rotação para o feno fazer só no período de seca, porque senão eu teria que jogar esse gado a pasto. E eu não quero mexer com cerca, certo? Então, é só confinamento. Então, mudou-se um pouco a ideia, agora vai ser e capim no período dos... Eu planto soja em janeiro, eu jogo capim, colho já em março, aí a cada 45 dias eu faço feno até setembro. Então, eu mudo a regra do jogo. Seu Bianco? Beleza. Capelete, você falou antes de um modal aí de 500 ovelhas para passar para os produtores, né? O que seria o tamanho de área? O que seria? Você poderia nos dar assim? Eu, como pequeno produtor, quero entrar. Eu preciso que tamanho de área? O que poderia ser feito? Qual que é esse modal? Devido ao fato, Bianco, a ovelha ela é muito mais rápida que a pecuária, que o gado. Ela produz o custo, o valor agregado nela, mesmo hoje para vender para o frigorífico, o borrego, o que é o cordeiro, ele está em R$12 peso vivo, né? Ele te dá uma rentabilidade de 3 a 4 vezes mais que o gado, porque uma fêmea ela tem um ciclo de 150 dias, elas a cada 3 anos, a cada 2 anos produz 3 borregos, se não nascer de 2, entendeu? Então, desses 3 borregos eu consigo produzir 30 em vez de 2 bezerros. Em áreas de pasto a gente consegue, eu tinha essa informação de
10 ovelhas para cada vaca. O professor me explicou que são 6,6 ovelhas comem o que come uma vaca. Então vai depender muito da terra do indivíduo, qual é a pastagem, qual que é o manejo dele desse pasto. Se ele adubar esse pasto, ele consegue tranquilamente botar 50 ovelhas por hectare, certo? Então ele tem que ter um manejo. Então calculo que uma pastagem normal ele consiga colocar no mínimo 30 cabeças de ovelha num pasto normal com os piquetes de rotação. Então 500 ovelhas, você faz a conta em vez de 30 aí, divide por 30, você vai ter o número de hectares. São pequenas propriedades, onde ainda você pode, no período de seca, sair da pastagem, tratar com feno puro, sem grão, que é a dieta da fêmea, você tem que ter uma economia, não pode pôr grão, senão encarece, né? Para você ter o controle de verminose. Então, em pequenos cercados, com uma área de 1 metro quadrado, você consegue 1 metro quadrado por ovelha, aí você consegue ter 1 metro e pouco quadrado, você consegue tratar ela nos piquetes, no período de seca, que ela não vai pegar chuva, vai estar seco, controla a verminose, controla a doença de casco. Então, todo esse manejo a gente vai aprendendo no decorrer com esse pessoal da consultoria que eu vou contratar. Então, não precisa ser áreas grandes não, Bianco, para ter 500 matrizes. E eu acho que esse número está na minha cabeça. Ele pode ser maior, pode ser menor. Eu só dei um número porque aonde é viável você dedicar, por causa do número. Porque a margem, para tu ter uma margem lucrativa, tu tem que ter volume, tá? Para baratear essa carne, inclusive, para chegar num ponto de ter consumo mesmo. Então, esse modal eu criei na minha cabeça agora, mas isso tudo pode ser mudado. Entendi. Ainda. Você falou também. Vai lá, seu Bianco. Posso eu, José? Você falou também, eu estava pensando assim, de repente, um subproduto dessas ovelhas seria o leite dela. Talvez teria alguma viabilidade em cima disso. Você fez algum estudo disso ou não? Não. É a cordeiro, a carneira Santa Inês e a Dorper, ela mal e mal produz para sustentar o borrego dela. Quando tem 2 borregos que nascem, já dá trabalho para você, não tem viabilidade. O que com o frigorífico de maior porte, a gente vai começar a pensar no cortume, para produzir essa pele, fazer processamento de cafta, fazer, por causa das fêmeas de carte, não vai para abate também, né? Vai para o abate, mas não vai como cordeiro. Então você vai fazer produtos, espetinho, kafta, toda uma série de outros produtos, hambúrguer de ovelha. Então a gente vai criar essa gama de mercados, a gente vai aprender isso aí nesse período, até montar o frigorífico, para a gente ter todo esse processo, para agregar valor nesses outros subprodutos que eles têm que agregar valor para dar rentabilidade para o frigorífico. Inclusive, a gente debateu aqui na quarta-feira com o Cássio Carolo, que é o presidente da Alvinomate, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi sobre o pessoal não está acostumado, né? Hoje a gente não vê a carne de ovelha nos mercados, etc. Ele chegou até a mencionar que já existe um planejamento da Alvinomate em incentivar as pessoas a consumirem. Qual é o planejamento de vocês em relação a isso, Capelletti? Existe uma expectativa grande de divulgar o tipo de preparo, até porque a carne de cordeiro ela merece um preparo especial, né? Algumas pessoas dizem isso. A gente vai ter que fazer todo um trabalho, uma diferença na questão. A princípio, ao lado do frigorífico, eu vou montar uma churrascaria para atender sexta, sábado e domingo, tá? Para preparar essas carnes, vender carnes a preço de frigorífico para o pessoal que vem buscar, e a divulgação. Então a gente vai pegar, a gente tem que baratear essa carne e vender carne fresca. Hoje os frigoríficos que tem no Mato Grosso, eu fui visitar, eles são de pequenas produção, então é difícil o mercado, eles não conseguem atender uma cadeia grande, eles não conseguem ter produção para fazer o frigorífico funcionar, por isso que eu estou fazendo a produção, e se eu aumentar a produção, esses frigoríficos não conseguem, às vezes, fazer o aporte dessa carne. Então a minha ideia é fazer o ciclo completo e pegar parceiros para mim criar o borrego. Então eu vou nascer diferente, vou nascer grande já, certo? E vou buscar esses mercados.
Então, essa carne tem que chegar fresca num custo um pouco mais barato do que se tem hoje no mercado. Hoje, para ter uma ideia, essas carnes, a maior parte que tem nos mercados, Big Lar, desse pessoal, é tudo carne do Uruguai. Como diz o professor, é a pior qualidade da carne que o Uruguai exporta, ele exporta para o Japão, exporta para os Estados Unidos, exporta para todo mundo. E o que não presta, ele manda para o Brasil, que é os cordeiros, que lá só tem uma cria por ano, os cordeiros que não se sobressaem, ficam por último, esse cordeiro velho ou descarte vem para o Brasil como exportação. O Brasil importa 300 mil carneiros ano. Então é muita coisa que ele importa aqui, que a gente tem que produzir esse produto aí. E tem que levar essa prateleira mais barata e carne fresca. Porque quando você vai num mercado, você olha aquela carne, você vira, você vê o preço, R$80 o quilo, R$90 o quilo, 75, você pega só em último caso. E mesmo porque a gente tem a mania de ir buscar no vizinho, pede por um criador dá para o outro, ou seja, com uma carne mais barata, vai parar com um pouco desse pessoal, porque essas ovelhas na fazenda da gente dá prejuízo, certo? A gente não se toca, que está comendo, está dando vacina, ela dá prejuízo. Então, quando você tem onde comprar uma carne fresca, eu já tive o vizinho Brock, falou, o dia que eu souber que tem carneiro fresco para me buscar, eu vou parar de criar minhas ovelhas, que isso aí é só um incômodo. Então, começa a mudar a mentalidade. Então, esse projeto aqui, a gente vai ter que fazer com que essa carne, ela vai ser paga imposto, ela vai parar o abate clandestino, vai ter uma qualidade. Eu vi que tem muito tipo de verminose que pode passar. Às vezes a gente come um carneiro, pode ter doenças aí e não sabe. Tá? Então, com o abate fiscalizado, muda muito a característica. E como a gente tem aqui, na minha propriedade, ela é diferenciada, que ela é muito natural, eu tenho uma sustentabilidade aqui, esse capim é adubado com dejeto, com adubo natural, ou seja, tem todo um processo que a gente consegue vender essa ideia da carne mais natural, uma carne mais bem conceituada, dentro dos padrões que o mundo hoje está olhando esse projeto do produto menos químico. Né? Então, essa é a ideia e é uma maneira da gente vender o nosso projeto, porque a fazenda já é autossustentável para isso. Ela é, dentro do ecossistema, ela é bem pouco usado químicos. Seu Bianco? Oi, Capelete, você falou aí também que de repente tá no mercado, hoje o preço dessa carne aí gira em torno de 70, 80 reais o quilo. Isso também eu acho que é um grande desafio de vocês, de mercado, de abrir um mercado mais popular, de ter, eu vejo assim que tem que ter uma periodicidade, tem que ter sempre você tem que ter a carne no supermercado, porque se você entregar a carne como é hoje, entrega numa semana, não tem na outra semana. Então, de repente, são esses os maiores desafios, de repente, para vocês? Ou seria até pensando daí numa exportação? Não, na verdade, essa é a ideia. Vamos supor, eu vou abrir um mercado interno, aonde vamos dar um nome aí, o Big Lar. Lá hoje ele só compra carne uruguaia, né? Porque ele tem acesso e tem toda semana. Mas vende muito pouco devido ao alto valor agregado na carne, certo? Então ele põe lá na gôndola, lá tem carne de R$115 o quilo. Então é muito pouca a pessoa que pega isso aí. E para ele tá lá, ele tá na prateleira. Agora o brasileiro não consegue fornecer uma carne fresca para ele toda semana ou todos os dias. Então, a gente tem que criar uma maneira, criar um mercado para a pessoa saber que tem. Porque uma carne congelada de cordeiro e uma carne resfriada, a diferença é muito grande no sabor. Então, você tem que levar esse produto. Então, como eu vou começar grande, eu já quero levar esse produto e fechar contratos. Eu vou ampliando a minha produção, como eu vou ter parceiros, eu consigo ampliar muito rápido, certo? E eu consigo de acordo com o mercado. E eu quero buscar esse cordeiro, essa ovelha, talvez, que o árabe come um animal maior, para tentar essa exportação também. Então, tem que ver que no mínimo um container é 20 toneladas, né? Então, você não tem como exportar menos de um container. Então, você tem que ter uma programação de volume de animais para fazer exportação. Então, com certeza, esse meu projeto eu já vou fazer um frigorífico para 300 boi dia, né? Onde que dá para matar 1000 carneiros dia, tá? Então, eu já vou fazer um frigorífico com uma planta que eu consiga fazer
um container de exportação por dia, se precisar. Então, não a princípio, é um mercado que vai engateando, mas eu vejo uma maneira de crescer, porque no Brasil não tem ninguém especializado em exportação. Cada um pega fatias de mercado, certo? Mesmo porque tem todo um processo do abate, tem que vir o pessoal abater, eles têm que fazer a degola, então tem todo um processo, e eu vou buscar esse mercado. Dificuldade nisso daí, Capelete, você mesmo falou, tem um container, né, para mim preencher um container. De repente o mercado externo lá, o mercado ele não vai te comprar, e com certeza não vai te comprar o cordeiro inteiro. Será um container não, só é o cordeiro de inteiro paleta. Não, é o cordeiro inteiro, cordeiro inteiro. É carcaça, ele quer a carcaça. Lá eles fazem o corte deles. Tá? Então aí, o corte vai conforme ser o mercado país, interno. Aí A exportação achava... Não entendi, cortou. Eu achava que seria mais difícil em virtude de que seria um container de determinados cortes. Então, se é a carcaça não. inteira... O deles é a carcaça. Aí lá eles fazem o corte deles. É a carcaça inteira. É um processo que me custa mais barato o processo aqui de embalagem, o processo de cortes, o desperdício do retalho. Então, ele é um mercado que vai, pro frigorífico, ele se torna mais viável. Eu tenho uma pergunta também ainda, Capelete. Deixa eu só fazer um intervalinho, seu Bianco. Mas a minha pergunta ela vai ser sobre os impactos econômicos que isso pode ser para o município, pode trazer para o município, se pode beneficiar outros produtores aqui da região também, e de que maneira, né, que eles podem tentar ser beneficiados aí. Mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, se o Capelete estiver disponível conosco ainda, 2 minutinhos, a gente volta já, dá tempo de tomar uma água, respirar um pouquinho e aí a gente volta. Então segura que a gente volta já. O Agrodebate está de volta e tem um participante de toda quinta-feira, que ontem estava conosco aqui, né, nosso colega. Pode trazer todos nós aqui para a tela, Paulo, por gentileza? O Zaid Arbide participa conosco, já mandou mensagem aqui no nosso grupo do Agrodebate, só camisa 10 participando hoje. Um abraço para o Capelete. Aí, Capelete, conhece esse cara? Positivo. Tá bom. Capelete, vamos lá então, eu vou fazer uma pergunta, vou refazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é sobre os benefícios, né, que a vinda de um frigorífico como o teu pode trazer para produtores, se isso deve trazer benefícios para outros produtores, para outras pessoas, como que isso deve impactar economicamente o município, quais são os benefícios e os impactos que pode trazer para um município como Itapurá? Bom, a questão financeira, eu não sei quanto que dá de imposto isso, eu sei que vai ter um consumo de grãos aqui, vai ser uma transformação, a gente vai vender produto agregado, isso aí com certeza, esse valor agregado muda o nosso ICM para dentro do município, né? É uma geração de uma receita maior e a geração de emprego. Se eu falar em 20 mil matrizes, que é a ideia inicial, eu teria que ter 40 parceiros produtores, se for o meu bloco de 500 animais, né? Então, aí tem frete disso aí, tem todo um processo. Então, com certeza, isso aí gera um valor agregado grande para Itapurá, sem contar no bovino, né? Porque a ideia também é abater 20 mil, de 20 a 30 mil animais ano também aqui no mesmo frigorífico. Que é essa boutique de carne, onde a gente vai ter vários outros produtos que a ideia é agregar, é fazer tudo, produzir tudo isso em Itapurá. Eu acho que nós vamos passar para um outro assunto, mas antes da gente dar abertura para o seu Bianco para falar sobre isso, daqui a pouquinho tem Jornal da Record, as informações do Brasil e do mundo, na tela da TV Buritis. Vamos ver quais são os destaques do JR de hoje.
Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, um dos torcedores do Palmeiras suspeito de participar da emboscada contra cruzeirenses foi preso em São Paulo. Menino de 5 anos é morto por bala perdida enquanto fazia mercado com a mãe no Rio de Janeiro. Em São Paulo, aviões da Força Aérea se chocam no ar durante treinamento e pilotos sobrevivem. Nossos enviados especiais mostram a luta de moradores para recuperar o que sobrou das enchentes na Espanha. O JR começa às 7:55. Até já. Daqui a pouquinho, então, tem Jornal da Record. Seu Bianco, fique à vontade. Capelete, você é um cara, de repente, o mais visionário do nosso município, empreendedor, fantástico. Você tinha também um projeto, não sei como que anda, se você pudesse explicar para nós, de produzir talvez 1 milhão de ovos por dia em Itapurá. Esse projeto, como que está? Bom, Bianco, esse projeto, ele também faz parte de todo esse complexo da produção de ovos. Eu ia alojar todos os meus aviários com poedeiras para produzir esse 1 milhão e 200 mil ovos. Dentro desse meio caminho aí, eu fui para a China, eu comprei equipamento de ninhos para 16 aviários. Então, a cada 4 meses, eu ia fazer 16 aviários, a cada 8 meses, 16 aviários, até completar os 96, para a gente fazer essa produção de ovos. Nesse meio tempo, em 1º de maio desse ano, o Cidinho me procurou, ele tinha um frigorífico, montando um frigorífico para abate de matrizes, de matrizes de poedeiras no Mato Grosso. Ele não achou viabilidade, ele tinha um frigorífico em Goiás. Hoje ele mantém essa empresa, está montando esse frigorífico, que a ideia é montar aqui em Itapurá, futuramente, devido ao fato que construir a estrutura de campo é mais cara que o frigorífico. Então, como meus aviários estavam parados, eu adiei o meu projeto de ovos, certo? Para ver a viabilidade desse frigorífico, para nós é muito importante para Itapurá, para mim também muito importante, e inicio agora em janeiro a construção da granja nova para poedeiras. Agora eu mudo o projeto, 1 milhão de ovos era devido ao fato de ter toda essa estrutura parada. Hoje eu vou construir, eu farei 22 aviários maiores, com custo menor, aonde é para 400 mil galinhas, e eu vou tentar fazer só ovo caipira agora. Então, realmente, para fazer um produto agregado de alto valor de mercado, onde eu possa vender junto com esse cordeiro, junto com esse carneiro. Também, uma parte da minha área, eu quero fazer parceria com produtores de hortifrutos, para a gente produzir, para entregar toda uma cadeia, certo? Então, como eu falei que era um sonho, eu assisti um Globo Rural, quando eu era bem jovem ainda, quando eu devia ter 17, 18 anos, onde um produtor mineiro, ele tinha 2, 3 mercadinhos, onde ele vendia 70 produtos produzidos da fazenda dele. Então, só tinha produto da fazenda dele. E aquilo me ficou na cabeça a vida inteira. E hoje eu quero fazer mais ou menos essas boutiques de carne, só produtos de alta qualidade, produtos orgânicos, né? Para a gente levar, ou semi-orgânico, porque um orgânico puro é complicado, mas com uma adubação mais... E fazer parcerias devido ao grande volume de dejetos que eu tenho na minha fazenda. Isso eu tenho que transformar isso em adubo orgânico, aonde me barateia esse custo, aonde esse pessoal pode vir também fazer parceria. Hoje as minhas granjas eu não tenho mais funcionários, são todos parceiros, todos têm percentuais dentro da produção. Isso me levou, hoje eu sou um dos melhores não, o melhor produtor de suíno da BRF, devido ao fato dessas parcerias. Então a gente está com a meritocracia no suíno. Os lotes, média padrão é 216 mil, nós estamos com média de 256 mil. Então, nós estamos com uma meritocracia, só teve 3 lotes sem meritocracia esse ano. Tem meritocracia até de 60 mil, devido à maneira que o pessoal ganha. Então, o cara tira 300 mil num lote, ele fatura 21% do faturamento total, entra com 15%
de manutenção e coisa arada que ele tem que fazer, então ele é dono de 42% do projeto. Então, só tem gente boa trabalhando, isso faz uma evolução. Então, é a mesma coisa eu quero fazer com tudo, no Carneiro, tudo parceria. É uma maneira que o cara trabalha mais porque ele ganha mais. Então, é o melhor método que eu achei e eu quero levar tudo para mim, para frente, daqui para frente, tudo em sistema de parceria, para não ter mais problema de justiça, não ter mais problema com nada, e pessoas felizes. Quando elas ganham bem, elas trabalham bem, elas produzem bem. Esse que é o caminho que eu acredito. Então, eu quero criar várias gamas de mercado, não só ovo, Bianco, mas coisas que essas boutiques possam vender. Esse vai ser o mercado. E se eu pegar um mercado Big Lar para entregar carneiro, eu quero entregar hortifruto, só que para isso a gente sabe que se você não produzir o ano inteiro, você não consegue esse mercado. Então a gente tem que trabalhar com estufas. Eu vi isso na China, muita estufa, e a gente tem que trabalhar com estufa. A gente tem que profissionalizar essa agricultura, essa pequena agricultura do nosso município também, para eles ser produtores de um produto só, mas com tecnologia e o ano inteiro para produzir, para a gente ter uma central de mercado para vender esses produtos para as grandes redes, tipo uma Ceasa. Tá? Então eu já contratei o Eudes, que trabalhava na CIAGESP, ele veio para isso, tá gatinhando ainda, porque a gente não era para ter começado esse ovo já, recuou, mas essa é a ideia, é uma central onde esses produtores vão produzir, vender para essa central, que essa central vai fazer a distribuição. Então esse é um caminho, eu acredito. Eu fui para Minas há 2 anos atrás, fui eu e o Cavazini e o Reinaldo, a gente foi ver, os caras produzem mal e sabem vender. E nós aqui soubemos produzir bem e não soubemos vender. Então a gente tem que mudar o conceito. Tá? Eu fui ver o queijo da canastra, a produção é muito ruim, mas o nome que eles agregaram nesse troço é de alta qualidade. Então a gente tem que mudar o ramo. Tapurar a gente vai levar para esse tipo de nível. Na minha cabeça, eu vou fazer de tudo para que aconteça esse tipo de coisa. Capelete, eu acho, Capelete, que produzir talvez é uma das coisas mais fáceis. O pequeno produtor, ou quem quer que seja, tem uma grande dificuldade de venda. Se tu montar essa central, vamos dizer, essa distribuição, imagina Itaiangá tem 1.000 e poucos lotes de 100 hectares. Por que eles não produzem beterraba ou qualquer, porque não tem para quem vender? Se você estiver nesse mercado como um centro distribuidor deles, vai ser fantástico, e essa eu acho assim que é uma coisa simplesmente espetacular. Você falou também do funcionário seu, que não são mais funcionários e sim parceiros. Eu acho que essa também é uma tendência agora que tem de todo o nosso mercado. Você tem que ser parceiro, você tem que ser sócio das pessoas e deixar com que elas ganhem bem e trabalhem bem. Eu vejo também outro fator teu, são esses aviários que você tem, que são, se não me engano, acho que é 96 aviários que tu tem. Então, aí eu iria te pedir também mais uma coisa, assim, de repente você falar com o Cidinho, vamos fazer essa parceria, vamos montar esse frigorífico em Itapurá, tem a grande dificuldade que são casas. Eu acho que nós somos inteligentes o suficiente e você é uma pessoa fantástica que vai nos apoiar também, todo mundo. Vamos sentar com o Álvaro também, levar à frente esse projeto da SW. O que é que se precisa em Itapurá? Casas e mais casas para que a gente tenha pessoas para tocar esse possível frigorífico. Então, de repente, se você pudesse ver, de repente nós sentar e fazer esse projeto, principalmente das casas, para daí depois, em cima desse, de nós ter local de moradia para muitos funcionários, nós fazer esse frigorífico. Mas eu te pediria para a gente fazer em Itapurá, você e o Cidinho aí. Não, já está programado, Bianco. A primeira etapa, ele inclusive está na China comprando equipamento para o frigorífico. Ele está lá nesse momento. Né? A primeira etapa, ele já comprou um laticínio em Arenápolis. Ele vai montar lá, devido ao não tem como começar aqui, não tem onde pôr gente. Mas a segunda etapa, devido ao frete, a perda de peso, é altamente viável fazer esse frigorífico Itapurá. Eu não vou parar de brigar por isso, não. Eu vou para cima, é interessante, fica um dos melhores frigoríficos em logística. Se nós pegar um frigorífico, fazer aqui em Itapurá, nós temos uma distância média de transporte muito pequeno para ração,
Pega esses aviários do lado da tua, Anésio, Icof, os meus aqui. Só dentro de Itapurá, a gente vai ter no máximo 30 quilômetros, 20, 30 quilômetros de distância. Isso abaixa o custo do frigorífico e muito. É menos caminhão investido, é mais frete, o caminhão faz mais viagens por dia. Então, é altamente viável Itapurá. Só que hoje, com esse projeto do frigorífico, se nós implantar, nós temos um déficit habitacional de 2.000 casas em Itapurábia. E não pode ser só aquele pombalzinho, me desculpe eu falar, mas aquilo não vai atrair pessoas de média classe, certo? Tem que ter as casas populares, tem que ter... Eu errei no sentido de não ter feito os prédios, certo? Aqueles prédios com apartamentos pequenos, que eles são caros para a população, mas eles não destruiriam. Aquelas casas pequenas, com lotes muito pequenos, elas viram um cortiço. As pessoas vão aumentando, aquilo vai virando um banzé, ele perde o valor agregado. Tá? Então, eu fui contra isso. Demorou muito esse projeto da SW, que é ela que ganhou, mas quem fosse participar, você também acho que participou lá da licitação, devido ao fato que a prefeitura pode doar o terreno e a infraestrutura, como é esses projetos da casa de 46 mil, que é 190 mil real. Agora, o meu projeto, a prefeitura só doaria a infraestrutura, com lote maior, com o mesmo preço de 190 mil real, certo? Então, para a prefeitura, é mais barato você fazer só a infraestrutura. Como foi feito em Itapurá inteiro, a prefeitura que fez, como é feito nas agrovilas, como tem um projeto que vai ser feito agora para terrenos rurais de 1.000 metros, onde é dispensado o asfalto, é dispensado o esgoto e a galeria fluvial, e depois a prefeitura vai acabar fazendo do mesmo jeito. Tá? Então, a gente tem que ter ideias inteligentes, tem que parar com a ciumeira, a gente tem que achar soluções. Itapurá precisa de mínimo de 2.000 casas, e não se faz com programa de governo isso aí não. Tá? Então, tem que ser bem pensado. Falei com o Álvaro e com o Adriel, eu vou mostrar esse projeto de novo para reconversar com ele, para ver como é que vai ser, que tem muita fofoca, tem dizendo que vai ser o valor hoje é esse, depois triplica o valor, não tem nada disso. Então, a gente tem que conversar para tentar não suspender esse projeto, que ele tem que ter os dois projetos, certo? Mas para a prefeitura custa mais caro o projeto pequeno do que esse maior. Então, Itapurá, realmente, nós temos que se unir para não perder esse boom, Bianco. Esse boom Itapurá está passando por um dos melhores momentos da história dele para evolução. E se nós conseguirmos levar essas ideias, o que está acontecendo, a gente vai agregar muito valor. Itapurá vira referência no estado. Então, tem que ser parceiro, não aquela oposição burra de ficar olhando o buraquinho e tirando foto. Então, a gente tem que consertar o buraquinho, não colocar na mídia. Então, espero que seja assim. Eu não vou fazer uma oposição igual eu quero fazer o contrário. Eu quero levar ajuda se eu puder, porque politicamente eu não volto mais. Foi a última cartada, agora eu vou cuidar da minha vida, e agora, inclusive, eu tenho mais tempo para seguir esse projeto. E agora, com essa última reunião, eu vi que realmente eu tenho que me dedicar exclusivamente a isso, para mim poder conseguir dar certo esse projeto de ovinos e conseguir com que venha esse frigorífico para Itapurá. Isso vai ser o grande boom de Itapurá, esse frigorífico do Cidinho instalado aqui. A ideia é começar a alojar agora em julho já, para abater lá em Arenápolis. 70 mil frangos. Mas o projeto é para 140 mil, e esse projeto de 140 mil tem que ser feito aqui em Itapurá. É o que eu vou lutar e é o que os números dizem que tem que ser aqui. E a gente tem essa estrutura que hoje trabalha, você sabe que é ruim trabalhar com a BRF, desse sistema de integrado, principalmente no frango, né? Então a gente consegue fazer um ganha-ganha melhor, porque a gente passa a ser parceiro. É igual o funcionário que a gente está falando, a gente, como integrado, passa a ser parceiro do frigorífico. Essa que é a ideia. Capelete, eu acho o modelo de negócio que você está trazendo muito, muito interessante. Eu sempre falei para o seu Bianco, eu gostaria que o turismo fosse incentivado aqui. A gente não tem nada, mas a gente tem que criar. Você citou o queijo canastra, e eu trago mais exemplos disso.
além do queijo canastre. O próprio champanhe, não sei se algumas pessoas sabem, champanhe são os vinhos espumantes produzidos na região de Champagne, na França. A gente chama de champanhe os espumantes que a gente compra aqui no Brasil e que vende por aqui, mas ele de fato não é um champanhe. É a mesma linha de pensamento do queijo canastra, né? Então, eu acho que é uma ótima para alavancar, porque a gastronomia, ela também é turismo. Tem gente que vem no Pesque Pague, tem gente da região aqui que vem para comer no Pesque Pague. Então, a gente incentiva a circulação de pessoas, que outras pessoas venham circular aqui no município. Então, eu acredito que seja um bom negócio. Então, torço para que dê muito certo e desejo muita sorte. Nosso tempo está acabando, já vou deixando aí um espaço para as suas considerações. Voltando ao assunto a minha fazenda pode se tornar uma estrutura do agroturismo. Eu tive nos Estados Unidos agora com o Sebrae, com o Senai, na verdade. A gente foi em 2, 3 fazendas lá de agroturismo. Então, hoje, a minha diversificação tem faculdades que já vinham no passado aqui, a USP de São Paulo veio várias vezes. Então, a partir da hora que tem um complexo ponto, você já começa um agroturismo e tu consegue fazer essas propriedades. Então, nós temos sim, a partir da hora que nós se profissionalizar, trazer um agroturismo para a nossa cidade, porque nós somos diferentes do resto das cidades do nosso redor. Itapurá é o único lugar que a agricultura familiar está funcionando, ela tem propriedades pequenas e médias que elas têm que se recriar, porque elas vão ter que sair desse soja e milho. Tá? E a monocultura vai ir para propriedade de 5, 10 mil hectares. Não vai mais sobreviver. No meu entender, o pessoal de 1.000 hectares de lavoura não sobrevive mais. Ele vai ter que ter uma agropecuária, agricultura e pecuária, um consórcio, e partir para agregar valor em algum setor. Então, o agroturismo é uma coisa que futuramente se implantará aqui por conta própria. Alguém vai criar ideia, vai fazer visitas, e é um caminho sim. Maravilha. Seu Bianco, 30 segundos. Capelete, obrigado por você participar e gostaria que você... fiquei muito contente de ouvir você, de você falar que você, politicamente, você não tem mais esse rancor e isso te torna cada vez mais um líder e um líder que nós vamos te respeitar mais e mais. Obrigado de você ter participado conosco. Deus te abençoe. Obrigado a vocês também pela participação. É legal essa ideia desse programa de vocês. Tem que realmente colocar as ideias de Itapurá. E, na verdade, nós somos diferentes, sim. Eu acredito que a gente está numa região que a gente precisa se unir um pouco mais. E deixar esse resquício político para trás mesmo. E tentar tocar um Itapurá cada vez melhor. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês. E vida que segue. Vamos tocar esses projetos. Com certeza, garanto para você que eu farei o meu melhor. Obrigado, Capelete. Já vou falando aqui, eu já soltei alguma coisinha para o pessoal que vai nos assistindo em outros programas também. Em breve o Agrodebate ele vai se tornar nacional, tá bom? Então fica aí a dica, a gente está crescendo, então agradeço a todos vocês. Gente, obrigado, boa noite, um bom final de semana, Capelete. Gratidão aí pela sua participação. Seu Bianco, até a próxima, obrigado por hoje. Nos vemos por aí. Você que está ligado no canal 7.1, fica agora com as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Uma boa noite para você e bom final de semana.